Fala aí, Caveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo e espero que você esteja bem. Eu sou o Rodrigão, o seu professor focado na sua aprovação. E aqui eu tenho a alegria de ter vocês nesse nosso novo espaço, né? Nós conseguimos colocar um quadro aqui para poder facilitar ainda mais a nossa interação. Então nós vamos continuar resolvendo questões, porém eu vou conjugar também teoria e alguns treinamentos, até os dois, para poder ficar uma coisa mais interessante, certinho? Então, eu espero que vocês gostem aí. Nós temos agora esse novo formato aqui, nós vamos pegando junto a maneira da gente fazer, tá bom? Então, vamos para cima. Hoje, para inaugurar, eu vou trazer um tema que as pessoas têm muita dificuldade, embora ele seja simples, tá? A dificuldade está no conceito, que é direito de nacionalidade. Ô, Rodrigo, mas como assim? Eu já entendo o direito de nacionalidade. Pois é, mas você sabe diferenciar direitos de nacionalidade dos direitos políticos? Então vamos fazer juntos? Vamos lá. Olha aqui, anota aí junto comigo, ó. Direito de nacionalidade. Então bora lá. Direito de nacionalidade. Primeira coisa que nacionalidade está no artigo 12 e 13, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, direito de nacionalidade. Artigo 12 e 13. Rodrigo, o que é nacionalidade? Nacionalidade é um vínculo jurídico. Então vamos anotar aí. A primeira coisa, nacionalidade é um vínculo. Deixa eu sair daqui de sua frente. Isto. Nacionalidade é um vínculo jurídico. Certo? Ou seja, quando você nasceu, sua mãe, seu pai, quem te registrou, ao fazer esse registro aí, fez com que você começasse a concordar com as leis, os direitos e obrigações do nosso país, certinho? E uma coisa importante, nacionalidade é diferente de patriotismo, viu? Então vamos colocar aqui, ó. Nacionalidade é diferente de patriotismo. Por quê? Patriotismo, eu posso ser do Brasil, porém eu posso ter um vínculo jurídico com o Brasil, porém eu posso ser patriota da Argentina. Então nada me impede em relação a isso. As bancas gostam de cobrar, de trabalhar essas coisas, e logo de cara eu já estou trazendo isso aqui para você, tá bom? Então nacionalidade é um vínculo jurídico que é diferente de patriotismo, que por sua vez é diferente também de nacionalismo, viu? Então vamos lá. Agora, qual que é a diferença também de nacionalidade para os direitos políticos? Lembrando que o nosso treinamento hoje é sobre direito de nacionalidade, porém eu já estou diferenciando com você por questões de ordem teórica, beleza? Então bora lá. Ó, direitos políticos. Para a gente fechar aqui. Direitos políticos. Os direitos políticos, por sua vez, vão do quê? Do artigo 14 ao 16. Então vamos lá. Gosto sempre de trazer essa parte dos artigos, porque você vai se localizando aí na Constituição, tá bom? Então, artigo 14 ao 16. Agora, Rodrigão, o que são os direitos políticos? Por sua vez, envolve a participação na vida pública, na vida política do nosso país. Portanto, deixa eu só colocar isso aqui, ó. Como o nome já diz, envolve uma participação política. Portanto, aqui nós temos o conceito de cidadania. Aqui as pessoas confundem cidadania com direito de nacionalidade. Eu vou te explicar isso agora, certinho? Então, se existe participação política, existe cidadania. E aqui uma coisa importante, não é? No Brasil, nós temos o pleno gozo a partir dos 18 anos. Então, coloque aí para mim, cidadania. O que é o pleno gozo? É justamente a pessoa começar a usufruir de todos os direitos, tanto de votar quanto de ser votado. Capacidade eleitoral ativa,
que é de votar, e capacidade eleitoral passiva, de ser votado, votada, tá bom? Então, pleno gozo se dá aos 18 anos. Então, aqui, nós já começamos a observar uma diferença básica. Enquanto que nos direitos políticos existe um critério de idade, certo? Nos direitos de nacionalidade, não. A pessoa, né, a criança acabou de nascer, ela precisa esperar 18 anos para poder se registrar? Não. Então, a diferença básica é que nos direitos políticos existe um critério de idade a partir dos 18 anos e nacionalidade, não. Então, como que funciona isso, Rodrigão? Vamos lá. Deixa eu só pegar o esquema aqui. Isso, vou ficar de lado aqui para não sair do enquadramento. Mas bora lá aqui para que você veja. Deixa eu fazer um quadrado aqui, um retângulo. Olha aqui. Dentro dessa parte, o que que eu tenho? Enquanto que o direito de nacionalidade é estendido a todos, tá? Os direitos políticos, por sua vez, eles esperam que a pessoa tenha, a partir dos 16 o voto já é facultativo, porém não está no pleno gozo, porém eu vou trabalhar a partir dos 18 anos, tá bom? Então dessa forma aqui, o que que eu tenho? 18 anos, eu vou colocar assim, PG, pleno gozo. Então se você conseguir observar o seguinte, no Brasil o que que eu tenho? Uma criança, ela pode ser brasileira nata, certo? Criança, ela pode ser brasileira nata. Brasileira nata. Ou seja, né? Ou nasceu aqui, mas como eu não expliquei os direitos políticos como um todo ainda, eu vou deixar isso daqui para que você consiga entender quando eu estiver explicando, tá bom? Mas suponhamos que essa criança nasceu aqui, brasileira nata. Ok. Essa criança, mesmo sendo brasileira nata, ela é cidadã? Não. O Rodrigão, ela não é cidadã? Não, porque ela não tem 18 anos, ok? Ou não tem 16 e eventualmente ela queria tirar o título. Então, mesmo sendo brasileira nata, ela não é cidadã. Entende isso? Agora, vamos supor que João, isso, João, ele tem 32 anos, certo? Então, vou colocar aqui, João tem 32 anos, 32 anos, e é brasileiro naturalizado, certo? Então, João, ele é brasileiro naturalizado. E aí, João é cidadão? Sim, João ele é cidadão. Ele está no pleno gozo dos direitos políticos. Eu quero que você entenda, quando eu falo de cidadão, você vai esquecer tudo aquilo que você já aprendeu, daquelas musiquinhas e tal. Sem certidão de nascimento, sou cidadão. Lembrar daquela música? Pois é, cidadão você vai entender como participação política. Então, quando eu falo assim, ó, a criança é brasileira nata, mas ela não é cidadã, eu estou falando que ela não pode ainda participar das questões políticas do nosso país. Enquanto João, 32 anos, né, não é analfabeto, e ele é, né, brasileiro naturalizado, ele é cidadão, ok. Você consegue entender que João aqui, ele pode sim votar e ele pode ser votado, beleza? Então essa é a diferença. As provas vão trazer para você afirmando que direitos de nacionalidade e direitos políticos são a mesma coisa. Errado. Nós já vimos que em nacionalidade não existe um critério de idade. A pessoa precisa cumprir os critérios aqui que nós vamos ver juntos, tá bom? Enquanto que nos direitos políticos, o critério é a idade. O critério básico. Existem outros, tá bom? Mas só para que você consiga entender, é dessa forma que funciona, tá bom?
Então, qualquer dúvida pode deixar aí. E agora, vamos, depois de analisar essa parte sobre direitos de nacionalidade, né? Essa diferença entre direitos de nacionalidade e direitos políticos, eu vou pegar aqui junto com você, nós vamos entrar de fato no nosso assunto, né? Que é nacionalidade. Então vamos aqui juntos. Deixa eu só repartir aqui mais uma vez o quadro. Isso, porque a gente consegue entender melhor. Vamos aqui então, ó. Em relação à nacionalidade, existem duas formas, né? É o vínculo nato, também chamado, né, no juridiquês de vínculo originário, tá? Então, vai ser o vínculo originário, certo? E nós temos duas formas de obtenção desse vínculo. Vai ser o solis e o sanguinis. O solis, como você consegue observar, é o solo, é nascer aqui. Então, envolve o local do nascimento, tá? Então, solis vai ser o local do nascimento. E uma observação importante, quando eu estou falando de solo, não é especificamente o solo, porque eventualmente eu posso nascer num avião, mas desde que esteja no espaço aéreo brasileiro, pode nascer num barco, num navio, desde que esteja em águas brasileiras. Então, se refere o quê? Ao local, ou seja, nasceu no Brasil, é brasileiro nato, dependendo de alguns critérios aqui que eu vou te explicar ainda, tá bom? Mas por hora, você enxergou lá na sua prova, nasceu no Brasil, qual que é o critério? Solis. E isso é importante que você faça essa marcação para que de fato você consiga ali e já aplicando esses conceitos, tá bom? Bora lá. O sanguinis envolve o que? O sangue, o parentesco. Ou seja, a pessoa ela não precisa ter nascido no Brasil. Se ela nasceu no exterior, filho de pai ou mãe brasileiro, vai ser o quê? Brasileiro nato também, mesmo nascendo aonde? No exterior. Eu não estou aqui, de fato, comentando caso por caso. Eu só estou trabalhando com você as possibilidades de obtenção de nacionalidade, certo? Então vamos lá. Além do vínculo nato, que nós temos aqui, vou colocar assim, número 1, isso. Nós vamos pegar agora o número 2, que é o naturalizado. Naturalizado. Aqui não tem na verdade não tem segredo nenhum, viu? O naturalizado é a pessoa que não nasceu aqui, mas ela quer ser brasileira, tá bom? Ou que ela não nasceu aqui, nem o pai ou a mãe é brasileira, e ela quer se tornar brasileira, muito bem, ela pode trocar de nacionalidade. Isso daqui é chamado de vínculo secundário ou derivado. Então, vínculo secundário ou derivado. É muito tranquilo isso. O que é secundário? Ué, o originário é o primeiro. Se ela trocou, vai ser o secundário. Ou derivado. É a mesma coisa, tá bom? Então, se aparecer isso para você na prova, vínculo, ou seja, se refere ao quê? Ao processo de obtenção de nacionalidade. Seu vínculo secundário vai ser naturalizado, sem problema nenhum. É que no secundário, no naturalizado, é muito mais fácil de você memorizar, porque só existem dois critérios, dois tipos. Dá para a gente trabalhar até aqui. Olha aqui. Olha, os originários de países de língua portuguesa, países de língua portuguesa. Isso. Vai ser exigido o quê? Um ano
ininterrupto mais idoneidade moral. Então, lembrando o seguinte, ó, quando eu falo de país de língua portuguesa, eu não me refiro exclusivamente a Portugal, por exemplo. Pode ser Angola ou outros países que falam português, tá bom? Vamos lá então. Então, é exigido o quê? 1 ano de residência, 1 ano morando aqui, mais idoneidade moral. Idoneidade moral. Certo? Agora, para os demais, o que nós vamos ter aqui? Mais de 15 anos. Então, se não é originário de país de língua portuguesa, é só isso daqui, ó. Para os demais, é o que? Exigido mais de 15 anos. Isso daqui, ó, é muito importante. Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Vou até circular isso aqui para você, ó. Mais de 15 anos, sem condenação penal. Então vamos aqui, isso. Sem condenação. Isto. Qualquer dúvida, vai deixando aí, tá bom? Sem condenação penal. E tem que requerer, viu? Pessoal, se eu estiver ficando muito pequeno, hein, vocês podem deixar nos comentários que, né, nós aqui vamos melhorando, tá bom? Então, sem condenação penal, a pessoa precisa requerer. Requerer o que, Rodrigão? A troca de nacionalidade. Isso aqui é muito importante também. Ou seja, a pessoa precisa demonstrar, porque não existe, anota isso daí, não existe naturalização tácita, o que? Automática, viu? Então, deixa eu só colocar aqui em termos de observação para você. Olha aqui. Não existe naturalização. Deixa eu pegar de preto aqui. Isto, né? Tácita. O que é tácita mesmo? Automática. Toma muito cuidado quanto a isso, porque esse cara com mais de 15 anos morando aqui no Brasil, ele precisa requerer, ele cumpre os requisitos, ele tem mais de 15 anos, ele não tem nenhuma condenação penal, ok. Então, ele precisa ainda requerer, tá bom? Para a gente fechar essa parte aqui, agora nós vamos trabalhar juntos a parte do brasileiro nato mesmo. Você viu que o naturalizado é tranquilo demais. Só um detalhe aqui. Existe ainda uma observação seguinte, ó. Se houver reciprocidade em favor dos brasileiros lá em Portugal, os portugueses que estão aqui serão tratados de forma equivalente, tá bom? Ao brasileiro naturalizado. Isso chama-se português equiparado. O que é o português equiparado? A primeira coisa que eu quero falar com você é, não é um processo de naturalização, tá bom? Por quê? Porque ele não vai trocar de nacionalidade. Ele só vai ser equiparado ao brasileiro. É como se você pensasse o seguinte, você, né, vai receber um amigo que você gosta muito na sua casa, para uma festa. Ele é como se fosse da família, então ele é equiparado à família. Porém, de fato, ele é consanguíneo, ou seja, ele possui o mesmo sangue? Não. Então, da mesma forma que esse amigo seu chega e ele não troca de família, o português é equiparado da mesma forma. Isso foi uma estratégia da Constituição do governo brasileiro de tentar estreitar os laços com Portugal. Então, assim, aos portugueses, né, que se tiver reciprocidade em favor dos brasileiros lá em Portugal, eles serão tratados de forma equivalente ao brasileiro, né? Aí coloca assim na Constituição, salvo os casos previstos nessa Constituição,
Por isso que eu já adiantei para você. Esse português equiparado, ele não será equiparado ao brasileiro nato. Ele será equiparado ao brasileiro naturalizado. É só isso que você precisa saber, tá bom? Vamos agora aqui para os casos, né, em relação a brasileiro nato. Então, se eu só ver aqui em relação ao tempo do nosso treinamento, está batendo 20 minutos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa aqui, vou fazer um intervalo e na sequência, tá, eu já coloco para você a segunda parte desse nosso treinamento. Então, tem que vibrar mesmo e vamos para cima. Valeu!